Bruna, Marilda, Cris, Veridiana, abre aí a palavra de Deus, Isilda, que eu e você podemos olhar e ouvir a palavra de Deus de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Deus assim é tremendo para falar o nosso coração e Ele vai falar o teu coração nessa noite. Então abra aí 2 Reis capítulo 4, o verso de número 1, somente o verso de número 1 é o texto que vai nos inspirar nessa noite sobre o tema na ausência a quem recorrer. Na ausência a quem recorrer. Diz assim a palavra de Deus: José Costa, Késia, Janique, Ivana, Gisélia, Marina, preste bem atenção, Claudeci, Fabiana. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Vou repetir um verso somente desse texto. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Palavra de Deus para o povo de Deus. Daniel, Kleber, que bom que você está aí na live conosco. Esta palavra é uma palavra que nos inspira a pensar no tema na ausência a quem recorrer. Hoje a instituição familiar, ela tem enfrentado a ausência como uma das causadoras dos prejuízos emocionais e psicológicos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a ausência, seja de pai, seja de mãe, tem causado desvios emocionais, tem causado prejuízos psicológicos na vida dos filhos. A desestruturação da família, Sônia, Cleusa, Gustavo, Maria Salles, tem gerado, de certa forma, uma destruição do indivíduo, da pessoa, dos filhos. E pensar em ausência é pensar em um fato que está diante dos nossos olhos o tempo todo. Porque nós não só falamos de uma ausência se referindo à não presença física de uma pessoa, mas muitas e muitas vezes nós temos ausências aonde as pessoas estão presentes nos ambientes, mas devido à indiferença, devido à distração, muitas pessoas têm sido tomadas como ausentes, como não presentes, mas está ali naquele ambiente, naquela casa, está ali fisicamente com as pessoas. Esse tema me saltou o coração quando eu fui na primeira consulta com a Nayeli, que já era a segunda consulta. A segunda consulta depois da gestação, né? A primeira consulta, depois a segunda consulta. E eu não pude ir na primeira consulta, ela foi com a mãe dela, e porque eu estava aqui, nós estávamos iniciando a temporada de lives, e eu estava aqui envolvido, era, se eu não me engano, uma segunda-feira ou uma terça-feira, quando nós tínhamos programação, e eu não poderia estar porque naquele horário que o médico atendia, era um horário das nossas programações. E na verdade nem foi a mãe da Nayeli que foi uma prima minha que a gente achou para levar a Nayeli lá em Prudente, porque a mãe dela também estava numa programação. Mas a segunda consulta, o médico olhou para mim e falou assim, na hora de fazer todo aquele exame, né, medir pressão, ele chama para uma outra salinha e ele falou assim para mim: papai, vamos começar a participar dessa gestação. E me chamou para ir para o canto. E aquele tom do médico, vamos começar a participar dessa gestação, não foi muito legal no meu coração. Não caiu muito legal no meu coração, porque eu julguei que ele estava pensando que o fato de eu não estar na primeira gestação, ou melhor, na primeira consulta, significava que eu não era um pai tão presente, ou o contrário, né? Eu era ausente da gestação. E aquilo me chamou a atenção, porque hoje a gente tem frases, por exemplo, que são comuns, que fala assim: não basta ser pai, tem que participar. Não basta casar, tem que caminhar junto.
Quando nós tratamos de família, nós tratamos de presença ativa e não de uma presença inativa. Quando nós falamos de família, de casamento, de criação de filhos, Elaine, Lu, Adriana, nós estamos falando de uma presença ativa, que faz parte, que se envolve, que não está simplesmente fisicamente ali, mas que participa verdadeiramente. Quando nós falamos de casamento, por exemplo, realmente não basta você ser marido, ou melhor, não basta você casar, você tem que ser marido, você tem que ser esposa, você tem que ter participação. Não tem como nós termos um lar onde há anulação de um indivíduo, aonde um indivíduo está, mas não está. Quando eu pensei nesse texto, eu pensei sobre essa dificuldade. Essa dificuldade que nós temos enfrentado dentro do seio familiar, aonde as pessoas estão sendo tomadas por ausentes, mas estão presentes. Estão presentes ali. Estão presentes fisicamente, mas a sua atenção talvez não está. E aí a criação dos filhos passa despercebido, aonde só um dos cônjuges está direcionando, está criando, está educando, está trazendo valores. Ou na vida conjugal, quando só um toma as decisões e a opinião do outro não é levada em conta. Sabe, existem possíveis mecanismos que contribuem para essa ausência, como por exemplo a rotina diária do nosso trabalho, o meio que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, tem levado muitos pais, muitas esposas, muitos filhos estarem presentes e ao mesmo tempo não. O pai talvez pela carga do trabalho, pelo estresse do trabalho, quer chegar em casa e ficar quieto, não quer compartilhar nada, não quer participar daquilo que aconteceu durante o dia. Ou talvez porque o filho está louco, alucinado no celular, e ali ele só está presente na sala, mas a sua atenção está voltada para aquele mecanismo na internet. As nossas rotinas familiares, as estruturas hoje da família, a forma que a família está sendo organizada, tem sido uma contribuição para a ausência. Porque o índice de divórcio tem aumentado. Então hoje uma criança, ela mora com a mãe e visita o pai. Ou o contrário, ela mora com o pai e visita a mãe. Quando não, preste bem atenção, ela mora com os avós. Não conhece o pai e a mãe, prefiro não comentar. Consegue entender, querido? As estruturas familiares têm sido destruídas. A estrutura familiar tem sido destruída. Outro mecanismo, se é que eu posso dizer mecanismo, que tem gerado a ausência é a morte. Sim, a fatalidade da morte. Pessoas que perdem os seus queridos, os seus pais, perdem o seu cônjuge, sabe, abruptamente, de repente. Quando nós pensamos na ausência, querido, nós pensamos num combate que nós temos que ter como família, como indivíduo, para que a ausência não seja algo presente na minha e na sua família. Porque quando a ausência ela está presente, ela traz culpa para os pais que não conseguem dar a atenção devida para os seus filhos ou para o seu cônjuge. Sabe, ela traz um sentimento, sabe, para os filhos de estarem sozinhos, numa solidão, rejeitados pelos pais devido à não atenção. Quando nós falamos do cônjuge, nós falamos de solidão e de estruturas individualistas que acabam estando presente na família por causa da ausência. Estando presente no casamento por causa da ausência. Sabe, como você sabe, a ausência, ela não está relacionada somente com a falta física, e é isso que eu quero que você entenda. Mas principalmente com esse desinteresse, com essa indiferença, que muitas famílias têm encarado dentro das suas próprias casas. Para observar hoje a sua vida, querido, você que está nos assistindo.
Será que o excesso do seu trabalho tem roubado, tem levado você, sabe, para uma área de ausência dentro da sua casa? Será que o teu trabalho não está roubando só as 8 horas da jornada de trabalho, mas também quando você chega na sua casa e você está estressado, ou você já vai para outro serviço, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa dar algo melhor para os seus filhos? Será que os seus filhos estão crescendo? E você ainda trata eles como crianças, e eles já são adolescentes ou jovens, mas porque você não acompanhou esse crescimento, e no seu pensamento eles ainda são aquelas crianças? Será que você não tem espaço na sua agenda para cuidar, para curar da sua esposa? Muitas esposas estão doentes, adoecidas, e os maridos não têm tempo de parar na sua agenda para curar, para estabelecer um diálogo, uma cumplicidade, um companheirismo. Se nós pararmos para pensar, isso tem acontecido na nossa sociedade. Eu espero que não tenha sido somente, que não seja somente na sua casa. Hoje eu estou bem gago, né? Mas segura aí que você vai pegando. Sabe? Os filhos, eles são convidados, querido, preste bem atenção, serem melhores do que os pais. Os pais, a Bíblia fala que os filhos são como flecha nas mãos dos pais, e como flecha eles têm que ser lançados pelos pais. E hoje nós estamos vendo que muitos filhos estão piores profissionalmente, emocionalmente do que os pais, pela falta de arqueiros, pela falta de envio, pela falta de preparo. Como eu disse, a desestrutura familiar tem gerado a ausência, a separação dos pais, e essa separação tem gerado traumas, na vida de filhos, tem levado filhos a terem o divórcio como algo normal. O que está acontecendo, querido, com a família na nossa sociedade? Quando eu olho para esse texto, eu percebo uma ausência dolorosa, porque a ausência que o texto está tratando é a ausência de uma morte, de um pai que morreu, de um pai que foi a óbito, de um pai que não pode ser suprido. O texto que nós lemos traz esse cenário, uma ausência física pela morte. Mas eu não sei qual é pior, e eu falo isso com propriedade porque eu perdi o meu pai, eu já não tenho mais meu pai. Eu não sei qual é o pior, se é perder o pai para a morte ou perder o pai para um divórcio. Eu não sei qual é o pior, se é perder o pai para a morte ou perder o pai para uma família destruturada, perder o pai para o seu trabalho, para uma rotina estressante, perder o pai para uma indiferença. Eu não sei qual é o pior. Mas essa família que está passando por uma ausência. Eliseu era o profeta da época, o profeta que substituiu Elias. E esses profetas, eles tinham discípulos. E como o texto nos mostrou aqui, um destes discípulos, que era o pai dessa família, veio a óbito. E essa família vai até Eliseu e clama pela ausência do seu pai. Clama pela situação consequente que foi gerada pela ausência do pai. Muitos filhos hoje têm chorado, têm clamado, têm dobrado seus joelhos no altar do Senhor, clamando porque os pais estão ausentes. E como eu disse, eu volto a dizer e vou insistir nisso, nem sempre a ausência é física. A maioria das vezes é uma ausência por indiferença, por trocas de prioridades, pela não atenção. Eu não sei, querido, se você está tendo a dimensão do que eu estou falando, mas esse pai já não está presente, pelo menos duas consequências acometem essa família. A primeira que eu quero te chamar a atenção é a desproteção. Porque essa família chega no verso de número 1, o único verso que nós lemos, e fala assim: a mãe, a mulher,
é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Quando há uma ausência na família, o sentimento de desproteção toma conta dos corações. Aqueles credores iriam lá tomar os filhos dessa mulher e levar eles como escravos, porque eles estavam desprotegidos. Não havia um pai para clamar, para impedir essa realidade. E nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Mas hoje muitos filhos não estão só desprotegidos pela ausência dos pais, ou do pai, melhor dizendo. Mas muitos filhos estão desprotegidos pela ausência da mãe. Nós temos visto uma família sendo destruída. E a proteção é uma responsabilidade dos pais. Jesus, quando ensina os seus discípulos a orar, ele traz a figura de Deus como Pai. E uma das definições que Jesus traz para esse Pai é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está falando assim: o Pai tem poder de livrar os filhos do mal. E especificamente, se nós formos, ele não está falando só de uma malignidade, ele está falando do próprio Satanás. O Pai tem o poder de proteger a sua família, de levar a sua família para o esconderijo do Altíssimo. Você que é pai, você que é mãe, saiba da sua responsabilidade espiritual. Você, quando dobra o seu joelho e clama pela vida dos seus filhos, você mãe, você pai, quando dobra o seu joelho e clama pela sua família, você está protegendo o seu lar. Há um inimigo, e esse inimigo ele vem para matar, para roubar, para destruir, para escravizar. E eu e você, como pais, temos a responsabilidade de proteger a nossa família. Nós temos, querido, nós temos a responsabilidade. Preste atenção, Luzia, Valdete, João, preste atenção, Andréia. Nós, como pais, temos uma guerra. E a Bíblia deixa isso claro. Em outros textos, por exemplo, o Salmo 127, o verso 5, quando ele diz: feliz é o homem que enche deles, tratando-se dos filhos, a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia diz para nós, o salmista diz para nós que haverá inimigos na porta da nossa casa. Mas nós, como pais, temos o poder e a autoridade de dobrarmos os nossos joelhos, porque o apóstolo Paulo nos ajuda nisso, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu e você podemos dobrar os nossos joelhos e trazer a proteção para a nossa família, trazer a proteção para o nosso casamento. Você marido, você mulher, quando dobra o seu joelho e ora pela tua vida conjugal, você está protegendo o seu casamento, você está protegendo o seu relacionamento. Sabe, nós precisamos entender que a nossa arma é fé e palavra. O escudo da fé e a palavra, a espada do Espírito. Você precisa gerar essa realidade dentro da sua casa. Não seja omisso, ausente na vida devocional dos seus filhos. Não seja ausente na espiritualidade, no crescimento e na educação dos seus filhos. Não seja ausente dentro do seu relacionamento conjugal. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós precisamos ser presentes e ativos na construção da nossa família. Sabe, a palavra, ela tem poder de estruturar a nossa casa e transformar a nossa casa uma casa inabalável. O próprio Jesus diz isso. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio ondas, sabe, balançou a sua estrutura, mas a estrutura permaneceu ilesa. Por quê? Porque havia fundamento. Eu e você precisamos fundamentar a nossa casa sobre a rocha. Quando há ausência, falta provisão. Porque o texto nos mostra isso.
Aquela mulher chega e fala assim, ó, há um credor que vai tomar os meus filhos. E se você continuar lendo o texto, a história, eu não li toda, mas se você continuar lendo, o profeta Eliseu fala assim, o que você tem na sua casa? Ela fala, eu tenho uma botija. Não tenho nada, ela começa falando. Ah, não, eu tenho uma botija. Ela fala no verso de número 2, o profeta pergunta para ela, o que você tem na tua casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Falta provisão, não existia provisão. Não existia provisão naquele lar, preste bem atenção, querido. E é interessante que a mesma conexão eu faço com a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou os discípulos. Porque Jesus mostra lá na oração do Pai Nosso, que o Pai, Ele traz a provisão, e por isso que a gente ora, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O Pai tem essa responsabilidade. Ou os pais, nós estamos vivendo uma sociedade agora, onde a mulher também trabalha, os pais. Nós temos essa responsabilidade. E não é uma realidade, preste bem atenção, distante. Porque o Salmo 128, no verso 1 ao 4, diz assim, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Fala de prosperidade, de provisão. Há uma provisão para aqueles que temem ao Senhor, e isso, sabe, cresce no meu coração. Por que que cresce no meu coração? Porque talvez você poderia julgar esse pai aqui, do texto, e falar, que isso? Esse homem deixou a sua família com dívida, e o credor ia lá tomar os filhos como escravo. Deixou os seus filhos desprotegidos, deixou a sua esposa desprotegida. Talvez você falaria que esse pai foi irresponsável, porque só tinha uma botija de azeite dentro daquele lar. Mas sabe o que eu admiro? Admiro nesse texto, é a preocupação desse pai em deixar uma espiritualidade viva. Por quê, pastor? Porque na ausência, aquela família sabia aonde recorrer. O meu marido, teu servo, morreu. E aí ela fala, tu sabes que ele temia o Senhor. Ei, nós não temos nada, inclusive perdemos ele, mas tu sabes que ele temia o Senhor. Querido, preste bem atenção, aquele homem não deixa um legado de riquezas, pelo contrário, deixa dívidas. Mas sabe o que eu acho interessante? É que aquele homem deixou um legado de espiritualidade, porque era visível. Não era só visível, olha aqui para mim, não era só visível que ele participava da igreja, que ele servia, que ele era do louvor. Não era só visível a responsabilidade dele no corpo. Preste atenção, porque ela começa falando, o meu marido, teu servo. Ou seja, servia. Era uma pessoa ativa ministerialmente. Era uma pessoa que estava ali envolvida na igreja. Mas ela fala assim, ele morreu, e tu sabes que ele tinha uma espiritualidade viva. Sabe, não é só servir a igreja, não é só viver uma religiosidade, mas é uma espiritualidade viva dentro do lar.
Hoje está havendo uma inversão de valores. As pessoas têm se preocupado com os bens materiais, que são algo consumível, algo que vai acabar, algo que vai se deteriorar, e estão esquecendo da espiritualidade. E a espiritualidade é algo que vai não só ecoar numa geração, mas tem o poder de ecoar em várias gerações. E deixa eu te falar, tem o poder de levar os teus filhos para a vida eterna. Os bens são corruptíveis, mas a fé é eterna. A quem os teus filhos irão recorrer? Na tua ausência, você já parou para pensar, se hoje algo acontecer com você abruptamente, sem que você espere, será que a tua espiritualidade vai permanecer viva? Será que os teus filhos vão permanecer vivos na casa do Senhor? Ei, querido, será que eles olham para você e enxergam em você um homem ou uma mulher de Deus? Para pensar. Nós poderíamos condenar esse pai que deixou a falta, deixou a família vulnerável, desprovido, mas eu quero te chamar a atenção pela notória espiritualidade desse homem. Aquela família experimentou o milagre. Você pode continuar lendo o texto que você vai ver que isso aconteceu. Mas experimentou o milagre porque tinha referência de espiritualidade, porque tinha referência de fé, tinha referência aonde buscar. Ou muitos filhos têm buscado na droga, muitos filhos têm buscado na sexualidade distorcida, muitos filhos têm buscado nos prazeres, mas tem muitos filhos que têm buscado no Senhor uma vida fiel, uma vida abençoada, uma carreira abençoada por Deus. Os teus filhos vão buscar na tua ausência. Aonde? Aonde, querido? Nos problemas que eles irão enfrentar na caminhada, qual será o recurso deles, o socorro deles? Se eles chegarem a não ter nada na vida, será que o Senhor irá permanecer no coração deles? Ou a sua fé está condicionada a um materialismo? A sua fé está condicionada aos bens que você tem? Será que você tem transmitido para os seus filhos que a fé verdadeira é uma fé fundamentada em bens? Ou que a fé verdadeira independe da circunstância, independe daquilo que eu estou vivendo, mas depende daquilo que eu estou fazendo diante do Senhor? Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Denilson, Tico, Cleonice, Jaqueline, nós precisamos deixar de ser ausentes dentro da nossa casa, deixar de ser ausentes na nossa espiritualidade, junto aos nossos filhos, junto ao nosso cônjuge. Para pensar, querido, talvez hoje a sua família vive traumas que são causados pela ausência do cônjuge, ou a ausência da figura paterna, da figura materna. Sabe, você não pode permitir que essa realidade permaneça dentro da sua casa. Você não pode, Diana, Aline, Judite, deixar com que a ausência seja a causa das crises emocionais dos seus filhos. Isso não pode acontecer. Eu não estou falando que não haja crises emocionais, mas que não seja a sua ausência. Porque quando isso acontece, um trauma é instalado e a família é desestabilizada, o indivíduo é desestabilizado, ele perde a noção, a razão de viver. E quando eu falo a razão de viver, não é a razão de viver fundamentada em bens materiais ou numa carreira profissional. Eu estou falando a razão de viver em Deus, em Cristo Jesus. Porque os seus filhos são reflexo da sua vida, querido. Jesus era reflexo de Deus Pai. O reflexo da sua espiritualidade, o reflexo daquilo que você está vivendo. Nós precisamos parar para pensar sobre isso, sobre a nossa família, porque a ausência tem sido uma das maiores causadoras de destruição da família. E eu volto a dizer, você que entrou agora na live, não é uma ausência física, mas é uma ausência ativa, presente.
que luta com a indiferença, que se preocupa, que está ali, não só está pagando as contas, mas está participando, está ali participando da criação, está ali vivendo com os filhos, com o cônjuge. Por isso hoje eu quero te dar algumas orientações para você melhorar a saúde da sua filha, da sua família, melhor dizendo. A saúde da sua família. Francisco, Ellen, Eugênia, eu quero orientar você nessa noite, dar algumas orientações. Porque talvez essas orientações podem mudar o cenário da sua casa, Cristina. Podem mudar o cenário da sua vida. Eu quero te orientar, falar para você que você precisa melhorar a qualidade do tempo que você passa com o seu cônjuge. Ei, querido, você não casou com o WhatsApp, nem com o Facebook. Piorou com o Instagram. Seja homem ou mulher. Você não casou com as redes sociais. Você não casou com a Netflix ou com as séries que ela produz. Você casou com um indivíduo que quer ser ouvido, que quer ouvir. Você casou com uma pessoa que deseja carinho. Então dedique-se tempo de qualidade com o seu cônjuge. Desligue-se e conecte a uma vida relacional com o seu cônjuge. Preste atenção. Melhore o tempo de qualidade com os seus filhos. Se você tiver 2 horas do dia para ficar com eles, então dedique essas 2 horas integralmente para eles. Converse, não tenha medo de tocar em assuntos que talvez o teu pai não tocou. Não tenha medo de falar de desafios que você enfrenta ou que ele irá enfrentar na vida. Porque você tem a possibilidade dada por Deus de proteger a sua casa, mas sem diálogo, sem conversa, sem intimidade que começa em casa, você nunca alcançará essa realidade. Sabe, eu te dou a orientação de tentar, sabe, se fazer presente emocionalmente, mesmo quando a sua presença física é impossível. E hoje aí sim eu coloco as redes sociais, ligue, dê um telefone, deixe um bilhete, faça uma surpresa, viva a família, esteja preocupado com a família. Justifique a sua ausência com uma conversa franca. Sabe, quando está relacionado ao casamento, seja alguém transparente, fale dos seus desafios, porque muitas vezes a sua mulher não sabe o que você está passando no trabalho, muitas vezes, mulher, o seu esposo não sabe o que você está passando pelo trabalho, e você vem com 7, 8, 9, 10 pedras e joga sobre o seu relacionamento conjugal. Transparência e diálogo. Deixe o seu cônjuge inteirado dos seus desafios profissionais. Tenha essa sintonia de alma, de diálogo. Sabe, tenha uma conversa franca com os seus filhos a despeito daquilo que você está enfrentando, porque você está preparando os seus filhos para eles continuarem numa vida de sucesso, avançando e sabendo que a vida não é só um mar de rosas, mas tem desafios e que vocês, através de Deus, podem superar os desafios. Sabe, não delegue, e essa é uma orientação, uma próxima orientação. Não delegue aquilo que é função sua, responsabilidade sua, para outros. Não delegue. Não é as amigas da sua mulher que tem que dar atenção para ela. É você. Mulher, não é os amigos do seu esposo que tem que dar atenção para ele, é você. Seja parceiro. Seja companheiro. Sejam companheiros uns dos outros. Sejam participantes dentro desse relacionamento conjugal. E quando se trata dos filhos, preste bem atenção, pais. Pai, mãe, não delegue a função de educação dos seus filhos para os avós. E nem para estranhos. Não é o professor lá da escola, da creche,
que tem que educar o seu filho. Não são os seus pais, os avós, que tem que educar o seu filho. Você, querido, preste bem atenção, foi chamado para participar e ser um agente ativo e primordial na criação dos seus filhos. Você mesmo. Você foi chamado para isso. Então mostre que essa criança tem importância na sua vida. Não delegue, porque é função sua, é responsabilidade espiritual. E eu começo com esse termo espiritual, porque a nossa primeira responsabilidade é a nossa responsabilidade espiritual diante de Deus, transformar o nosso lar num lar saudável. Sabe, a sua família é o bem mais precioso que você tem. Então zele por ela, cuide dessa casa, fortaleça, sabe, os vínculos de relacionamento familiar. Porque a intimidade, ela sempre exige proximidade, e uma proximidade presente no lar. Eu olhei para esse texto, aonde uma mãe chega diante do profeta Eliseu e fala: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Eu não sei, querido, se a tua mulher, o teu marido, mulher, eu não sei você, pai, mãe, se os teus filhos teria propriedade de falar isso para o profeta Eliseu. Teria propriedade de chegar diante de um ministro do evangelho e falar: o meu marido, ou a minha mulher, ou o meu pai, ou a minha mãe morreu. E o Senhor sabe que ele servia, ele temia ao Senhor. Eu não sei se a sua primeira característica na boca do seu filho é a espiritualidade, é a fé, é a devoção a Deus. Eu não sei se o primeiro adjetivo que o teu filho te dá está relacionado a uma espiritualidade em Deus. Eu não sei se o teu filho fala que você é um trabalhador. Meu pai trabalha, é um trabalhador. Não sei se seu filho fala que você tem um sucesso profissional. Se a primeira característica que ele te dá é um sucesso profissional. Mas eu quero que os meus filhos olhem para mim e não me dê adjetivos relacionados às questões materiais. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e me dê adjetivos relacionados à minha espiritualidade. Porque eu sei que, como essa família aqui, que abruptamente perdeu o pai, que abruptamente foi instalado um caos, eu sei que diante de qualquer caos, de qualquer perda, de qualquer ausência ou falta, seja provisão, desproteção, eu sei que se a minha família estiver fundamentada em Deus, o meu fundamento é para a eternidade. O meu fundamento, ele vai prosperar, ele vai permanecer diante das tempestades da vida. Eu quero orar com você nessa noite. Nós estamos nesse primeiro domingo falando sobre família. E é um desafio falar sobre família, porque nós temos dificuldades familiares. Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades de relação ou relacional dentro do nosso lar. Nós temos dificuldades. Mas hoje eu quero convidar você, querido, a repensar a sua vida familiar. Ou a pensar, refletir na sua vida familiar. Olhe para a tua família, olhe para a tua casa, olhe para os teus filhos, olhe para o teu relacionamento conjugal. Perceba se não há falta, perceba se não há ausência, perceba se as pessoas que estão ao teu lado te consideram um grande trabalhador ou uma grande trabalhadora, mas não conseguem enxergar fé, não conseguem enxergar uma espiritualidade viva. Sabe, eu tenho na lembrança, na vida do meu pai e da minha mãe,
Os momentos que eles dobravam os joelhos e oravam em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Eu tenho na memória dias que eu estava dormindo e acordava com a oração deles dentro do meu quarto, juntamente com o meu irmão ali. Eu quero que você entenda que eu não estou desvalorizando o que você conquistou materialmente falando. Mas eu estou mostrando para você que o que vai permanecer não são os bens materiais. O que vai permanecer é a construção de uma espiritualidade firme, de valores fundamentados na palavra de Deus, de valores que vão ajudar os seus filhos a romper todos os desafios, seja num tempo de crise, de ausência, de falta, ou seja num tempo de prosperidade, de presença. Eu quero pensar isso com você. Você que está aí na sua casa, você que está aí vivendo essa realidade. Nós vamos cantar um cântico aqui enquanto nós pensamos nessa realidade. Você vai fazer uma análise da sua casa, da sua vida, da sua família. Na ausência, a quem os seus filhos irão recorrer? Na crise, na falta da provisão, na aparente desproteção, a quem os seus filhos, sua esposa, seu marido irá recorrer?